programação da Semana do Servidor 2013. Videogame desenvolvido pela UFMG ajuda a diminuir o déficit de atenção. Estudantes de psicologia promovem ação solidária no Dia das Crianças. E ainda hoje, metabolismo e fica a dica sobre empreendedorismo. O Circuito UFMG está no ar. Boa noite. A cantora Zélia Duncan realizou um show pelo projeto Sentimentos do Mundo na noite de ontem no campus Pampulha da UFMG. A apresentação abriu a Semana do Servidor. Os detalhes com Gabriel Ortiz. Noite memorável na UFMG. Zélia Duncan trouxe músicas do novo álbum, Tudo Esclarecido. O CD é uma homenagem ao compositor paulista Itamar Assunção. Eu gravei Itamar primeiro porque ele é um dos meus ídolos e principalmente porque eu acho que todo mundo tem que ouvir. Se eu tivesse força, cada brasileiro cantaria uma música do Itamar Assunção, saberia. Então eu procuro fazer o que eu acho que é relevante, né? Não só regravar por regravar, porque isso é besteira, isso todo mundo faz, mas achar alguma coisa que vale a pena ser revelado de novo. No meio de uma segunda-feira à noite, Zélia Duncan conseguiu reunir um público grande e também muito animado no gramado da reitoria. Visivelmente emocionada, Zélia retribuiu o carinho dos fãs ao final do show. No meio da multidão, ela atendeu ao público até o último momento que esteve na UFMG. O show faz parte da programação do projeto Sentimentos do Mundo e da Semana do Servidor. É mais um evento dos Sentimentos do Mundo, que é muito importante, que mostra o lado humano, cultural, artístico da universidade. E também hoje é a Semana do Servidor. E, portanto, é um evento que tem duplo significado. Um significado de ser um evento artístico-cultural e, ao mesmo tempo, a comemoração da Semana do Servidor. A gente tem uma programação que ainda está sendo fechada para o final do ano, né? Então devemos ter mais uma programação para esse ano e é provável a gente está tentando fechar uma surpresa para o início do ano letivo. Desse tamanho? Mais ou menos, vamos ver, é segredo ainda. A programação completa da Semana do Servidor você confere no site ufmg.br/prorh. Você acha que os videogames fazem os jovens perderem a atenção, certo? Errado. Um projeto da Universidade Federal de São Paulo, em parceria com o UFMG, usa o videogame para tratar o déficit de atenção. O Pilates, aliado ao tratamento com medicamentos, ajuda Maria Luísa depois que a adolescente foi diagnosticada com TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Antes eu chegava da escola, eu dormia, eu não tinha ânimo para fazer nada, eu só ficava cansada, não queria saber de estudar. E hoje eu estou muito mais disposta, o remédio me deixa acordado o dia todo, então eu consigo aproveitar o que eu aprendi na escola. O TDAH é um distúrbio neuropsiquiátrico que atinge 5% das crianças e pode persistir em até 2% da população adulta. De acordo com este psiquiatra do Hospital das Clínicas, ele pode ser marcado por 3 sintomas principais. A primeira linha de sintomas são sintomas na esfera da desatenção. Então, o indivíduo pode apresentar uma grande distraibilidade, se distrai facilmente. Os pais, por exemplo, costumam dizer que qualquer mosquinha a criança se distrai. Perde compromissos, perde objetos, é desorganizado no seu material, nas suas atividades e tem uma dificuldade de manter a atenção naquilo que está fazendo. Então, às vezes, começa a fazer várias coisas e não termina. A segunda linha de sintomas são sintomas da esfera da impulsividade. Então, é aquela criança ou aquele adulto que não espera terminarem para falar com ele, já dá respostas precipitadas, não pensa antes, às vezes, de assumir compromissos, tem uma grande dificuldade de esperar a vez dele, intromete, interrompe. Esses seriam os sintomas, então, na esfera da impulsividade. E, por fim, os sintomas que, às vezes, são mais conhecidos, que são sintomas na esfera da hiperatividade. Então, aquela criança ou adulto extremamente agitado, que fica movimentando, não para no quieto,
alto, durante a sala de aula pede para levantar, ir no banheiro várias vezes, fica às vezes mexendo na carteira, balançando a perna, balançando a mão, por vezes pode subir em lugares perigosos, se colocando em risco. E o psiquiatra faz um alerta aos pais dos portadores de TDAH. A primeira coisa que o pai tem que ter em mente é que isso não é vontade do filho dele, que não é que o filho seja preguiçoso, não é que o filho seja mau caráter. E outra coisa também que não é também que ele, pai, não sabe cuidar do filho, não sabe educar o filho. O TDAH, lembrando, então, é um transtorno neurobiológico, é uma doença, vamos dizer assim. Não é culpa do pai, não é culpa da criança. É importante que os pais tenham, ao lidar com essa criança, algumas rotinas, estimule rotinas em casa, de sempre deixar alguns objetos sempre no mesmo lugar, que organize então que o filho monte a mochila antes de ir para a aula para esquecer objetos, que faça uma lista de checagem dos objetos que saiu de casa. Ao comunicar com essa criança, sempre então olhando nos olhos, falando frase curta, às vezes pedindo para a criança repetir aquilo que o pai ou o professor, isso serve também para o professor, aquilo que o pai falou, para ver se ele entendeu, se a criança realmente compreendeu. E quem trabalha com portadores de TDAH precisa controlar pelo menos 3 itens nos pacientes: a atenção, a hiperatividade e a impulsividade. Uma pesquisa realizada em conjunto com cientistas da Unifesp e da UFMG, aqui no Laboratório de Investigações em Neurociência e Clínica, tenta controlar a impulsividade através de jogos de videogame. Porque já existem muitos jogos, a gente pode comprar, a maioria fora do Brasil, mas já existe muita coisa interessante para atenção. Memória operacional, que é uma outra habilidade, né? Agora, controle inibitório era algo que, quando a gente começou essa pesquisa, a gente falava, será que não tem porque não existe? Ou seja, não existe, é impossível fazer esses jogos? Ou será que não tem porque é muito difícil criar jogo de controle inibitório? E neste game, o jogador precisa justamente controlar o impulso, já que é o momento exato para atingir a barra. Neste outro, é preciso fugir do dragão e atacá-lo numa hora específica. Controle fundamental para os portadores do transtorno. Essas crianças com TDAH e adolescentes também, muitas vezes têm dificuldade em gerenciar isso. O que é que eu tenho que ignorar para eu manter o foco no que eu preciso fazer e o que é que eu posso olhar agora porque é importante. E segundo o pesquisador, mais do que criar um jogo, o desafio... Você dizer que esse jogo realmente faz o que a gente está querendo que ele faça. Né? Então, para isso, a gente tem que usar uma metodologia muito aplicada, muito baseada em conceitos científicos. É delicioso, mas, ao mesmo tempo, é inovação. Né? Quando a gente trabalha com inovação, a gente precisa ter um faro no passado, mas um faro, né, cheirar o futuro mesmo. Fica a dica. Nesta semana, você vai aprender a começar e a manter um negócio. Hoje, a dica do nosso especialista da UFMG é sobre financiamento. Conseguir financiamento para a empresa é uma etapa bem complicada para o empreendedor, né? Quando a gente trabalha principalmente no campo do empreendedorismo de base tecnológica, nós estamos falando de acadêmicos, basicamente, né? Pesquisadores, alunos de mestrado e doutorado, que não têm conhecimento de linguagem de negócios, não sabem como conversar com investidores. E aí, trabalhar primeiro esse approach que o pesquisador tem que ter com investidores, ele é fundamental. Se preparar para chegar até o investidor. Nós temos hoje, além de vários fundos de investimento atuando no país, nós temos agências de fomento já trabalhando com incentivo às startups, às novas empresas, né? A FINEP está lançando agora o programa Inova FINEP, com 200 milhões de reais sendo aplicados nos próximos anos, para o desenvolvimento de novas empresas. Então é uma excelente oportunidade para quem está pensando em empreender sua própria pesquisa. Só que o meu conselho é que se prepare para isso. Às vezes você tem uma única oportunidade e se você não está preparado para ela, você pode desperdiçar a chance da sua vida. Amanhã a dica é sobre como conseguir novos clientes. Fique ligado. Solidariedade. A RH Júnior, empresa júnior do curso de Psicologia da UFMG, arrecada brinquedos para doação a crianças. As informações com Janaína Coelho. A campanha recebe brinquedos novos e usados. E para falar sobre ela, a gente conversa com a assessora de marketing da RH Consultoria Júnior UFMG, Ana Clara Franco. Ana, em qual situação que os brinquedos podem ser doados? Nós estamos recebendo os brinquedos novos e usados, porém esses brinquedos usados têm que estar em um bom estado de conservação para que as crianças aproveitem e brinquem bastante. E para onde que eles vão ser levados? Os brinquedos serão levados para um MEIA lá de Lisboa, que é uma creche da Prefeitura de Belo Horizonte, mas localizada dentro da UFMG, ao lado do CAD 2. E aonde que esses brinquedos podem ser entregues?
Então, a gente está recebendo brinquedos na RH Júnior, que é a empresa de psicologia da UFMG, no segundo andar da Fafiche, no DCE, na Praça de Serviços, no DA da Face, na FAI e também nos SEX. E qual que é o apelo, né, que se faz à comunidade acadêmica? O nosso apelo é que todo mundo doe um brinquedo, porque o Dia das Crianças é uma data que causa expectativa em todas as crianças, esperando receber um brinquedo. E eu acho que se a gente puder contribuir com esse sorriso, com essa alegria da criança nesse dia, acho que é de muita importância. Ok, Ana, parabéns pela iniciativa, muito obrigada pela entrevista. E a UMEI tem cerca de 300 crianças. A expectativa da campanha é arrecadar pelo menos 100 brinquedos. Mas, levando em consideração que somos quase 50 mil pessoas diariamente no campus Pampulha, vamos participar e arrecadar brinquedos para todas as 300 crianças lá da UMEI, lá de Lisboa. Janaína Coelho, para o Circuito UFMG. Todos os locais de entrega dos brinquedos para doação você confere na nossa página. O endereço é facebook.com/tvufmg. A dificuldade para engordar ou emagrecer geralmente tem um vilão, o metabolismo. Na reportagem a seguir, você vai conferir como driblar este mal. Nas ruas é fácil encontrar pessoas que se preocupam com problemas relativos ao metabolismo. Eu acho que eu não emagreço pela rotina mesmo, diária, né? Pelo sedentarismo, por vários trabalhos, estresse e várias outras situações, assim. Quando eu era mais novo, eu era gordinho, né? E minha família toda tem tendência à obesidade. Então, assim, todo mundo lá em casa é gordo, só eu que sou magro. Então, assim, não sei se é questão de metabolismo, genética, eu sei que não. Então, assim, não sei explicar, mas tem muito tempo que eu tento um corpo mais adequado, né, à vista da sociedade, né, porque para mim tá tranquilo. Isabela tem um metabolismo acelerado. Por conta disso, tem que tomar alguns cuidados. Eu como açúcar não me sustenta. Então, assim, eu tenho que comer pensando sempre em ter uma reserva energética de proteína, de fibras, porque senão acaba que meu cérebro nem funciona, não consigo fazer nada, raciocinar. Entendeu? É o básico mesmo. E aí eu prefiro sempre estar evitando açúcar. Mas, assim, outras coisas, assim, frutas, tem que comer, com certeza, pães. Não preciso evitar, basicamente, o carboidrato. Na infância, ela tinha hipotireoidismo. Hoje é o hipertireoidismo que a preocupa. E eu já tive o hipotireoidismo até uns 12 anos, depois o hiper, eu tinha que, ambos os casos, tomar medicação, porque sem acompanhamento, no hipo eu tinha um grau excessivo de falta de funcionamento, eu não conseguia desenvolver assim, na escola, eu não conseguia, todo retardo, o hipotireoidismo levava a isso. E com o hipertireoidismo eu já fiquei com um grau excessivo de hiperatividade. A doença de Isabela é causada por um distúrbio na tireoide, uma glândula que fica no pescoço e é responsável por regular o metabolismo humano. No caso de hipotireoidismo, que é quando ela funciona pouco, pode acontecer alguns sinais que indicam, como, por exemplo, a pessoa fica muito sonolenta, ficar fraca, pode estar desanimada, o intestino pode ficar preso, a frequência cardíaca mais baixa, nesse sentido de lentificação mesmo do metabolismo. Agora, se tiver uma atividade aumentada da tireoide, que é chamada hipertireoidismo, então o indivíduo pode ter, ao contrário, né? Aumento de perda de peso, pode ter aumento da frequência cardíaca, diarreia, né? Aumento da digestão, muito calor, pode ficar com insônia, irritabilidade. A diferença no metabolismo não é apenas causada por doenças. Hábitos, sexo e idade também influenciam. Em crianças, adolescentes, pessoas em idade de crescimento, tem um metabolismo mais acelerado. Também existe uma alteração entre o sexo feminino e o sexo masculino. Tem uma tendência a ter um metabolismo mais acelerado no sexo masculino. À medida que as pessoas vão envelhecendo, ficando de mais idade, o metabolismo também tem uma tendência a ficar mais lento. A mulher, principalmente após a menopausa, tem uma lentificação importante do metabolismo e uma tendência a ganho de peso. Tanto para quem quer emagrecer ou engordar, as recomendações médicas são as mesmas e aquelas que todo mundo já conhece. Comer pouco em pequenos intervalos de tempo. Entre o almoço e o jantar, por exemplo, são indicadas pequenas porções de frutas, como uma maçã, uma banana ou, quem sabe ainda, um mamão. A qualidade dos alimentos também pode interferir, então o ideal é balancear carboidratos, proteínas, fibras, né? Verduras, legumes, salada, laticínios, ter uma alimentação bem balanceada.
O Circuito UFMG fica por aqui. Uma boa noite e até amanhã.